limitam o seu desenvolvimento e qualidade de vida. Se quiser saber mais dessa maravilha da natureza que é o nosso cérebro, ou como aprender a controlá-lo e ter uma vida plena, chame-nos nos vários meios disponíveis de comunicação na descrição desse vídeo. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Curta e compartilhe esse vídeo para que esse material possa chegar e ajudar outras pessoas iguais a você. E quanto a você, tenha um bom proveito. Olá, muito boa noite, pessoal. Mais uma vez é bom estar com vocês aqui. Nós tivemos agora há pouco passando ali algumas entrevistas minhas na televisão, né, sobre o meu trabalho e sobre uma das ferramentas que eu utilizo que causa bastante curiosidade no pessoal. E eles acabam sempre querendo saber um pouco mais, né, principalmente o pessoal da televisão. Eu já dei várias entrevistas, né, relacionadas ao meu trabalho em função dessa ferramenta, da qual os áudios eles estão disponíveis, né, para vocês aí fazendo parte do material, né, de controle aí da ansiedade, né? Então, tem várias entrevistas ali, eu passei só duas, né, minha. De vez em quando eu vou estar passando alguma coisa para que o pessoal que não conhece possa conhecer, né, o profissional que está lidando aí, né? Se bem que tem outros canais lá, site, depoimentos no site, né, os depoimentos no Google, né, e são inúmeros depoimentos do meu trabalho que existe lá, para que as pessoas possam saber, né, com quem estão ligando, porque hoje em dia existe muita fraude, né, e existe muitas pessoas enganando, né, os outros, e as pessoas estão muito ressabiadas, né, estão muito resistentes. Então é muito bom ter esse material que possa, né, demonstrar quem é o profissional com quem estão lidando, né. Esse último vídeo aí foi um vídeo de dos princípios da mente, né? Então, ali não trato de forma profunda, mas eu tento dar ali uma pincelada do que é o nosso cérebro e como ele funciona, para poder dar uma ideia a vocês de que, na maioria das vezes, são mecanismos inconscientes que tomam conta das nossas ações. E, por isso, perdemos o controle, né? Então, principalmente aí na questão da carteira de motorista, né, quando as pessoas vão fazer o teste, então é como se baixasse um espírito ali, tomasse conta da pessoa, mas não tem nada de espírito, não tem nada de sobrenatural ali. O que acontece ali é os famosos sequestro das amígdalas, que eu tanto falo, né? E quanto mais vocês entenderem sobre, né, esse mecanismo mental, mais vocês vão ter controle sobre ele, à medida que aplique, né, claro, os protocolos de controle desses mecanismos. Então, eles não se manifestam somente na prova do Detran. Esse mecanismo de sequestro das amígdalas se manifesta em toda e qualquer situação que, aparentemente, o teu cérebro entende como risco, né? Então, é comum, não somente na questão da carteira em si, né, mas em todos os desafios, como eu cito ali naquele vídeo, né, que é a apresentação de TCC, entrevista de emprego, qualquer desafio, né, que o cérebro, que essa área do cérebro, ela interpreta e entende como uma ameaça à tua sobrevivência, mesmo que
conscientemente você não entenda como uma ameaça, mas essa área do cérebro entende. E ela entende por vários aspectos, né? Devido o arquivamento, né, de situações durante a tua vida, desde quando você era criança, pequenininho, né? Então o cérebro vai armazenando todas as situações, e essas situações ele vai fazendo como se fosse uma colcha de retalhos, ou, melhor dizendo, uma toalha de crochê. Tá? Então, a toalha de crochê ela vai ligando pontinhos, né? E é a mesma coisa que vai acontecendo nessa situação. Então, toda qualquer informação de eventos que vai acontecendo durante a sua vida vai sendo armazenada e vai sendo criado essa coxa, né? Ou essa toalha de crochê, e ligando, né, esses pontinhos, a cada gomo é um evento, outro gomo é outro evento, outro gomo, e vai ali criando, no termo técnico correto, seria uma rede sináptica, né? Então, uma rede neural. E essa rede neural, à medida que ela vai integrando memórias semelhantes, memórias associativas e mais memórias, aquele conjunto de memória vai ficando muito poderoso. Então, por exemplo, uma pessoa que teve, durante toda a sua vida, alguém muito autoritário, né, como pai, o irmão, ou, enfim, ela conviveu com pessoas muito autoritárias durante a sua vida, o que acontece? Né? Ela vai ter ali uma rede neural, uma construção neuronal, um caminho neural, uma memória, para que vocês entendam, que fique, né, de forma mais didática para vocês, ela vai ter uma memória muito poderosa nessa questão de autoridade. Então, quando ela enfrenta, depois no futuro, qualquer pessoa autoritária, seja no trabalho, seja numa faculdade, em qualquer situação, essa memória vai manifestar um comando, tá? Ou seja, a amígdala, recebendo o estímulo da pessoa autoritária, ela acessa esse banco de memória aqui, essa memória única, associativa ao estímulo que recebeu, e vai ativar todo um sistema, né? O simpático, que a gente chama, termo técnico, né? Que é o processo de luta e fuga. E nesse processo de luta e fuga que se chama o sequestro das amígdalas. E aí é que vai dando aquele branco que vocês já conhecem bem, né? Aquela tremor nas pernas, aquele frio na barriga, a mão suando. Você quer lembrar das coisas, não consegue lembrar mais, porque já deu branco. Nossa, mas eu estudei isso aqui a vida toda, estudei 2 anos da minha vida, fiquei fazendo toda uma preparação e, de repente, tudo sumiu. Sim. Por quê? Porque o objetivo da área inconsciente do seu cérebro, como eu digo lá no vídeo anterior, é muito bom ouvir aquele vídeo. Quando mais escuta, mais vocês vão se inteirando do que é esses mecanismos mentais e do poder que ele tem sobre nós. É como eu sempre falo da questão do elefante enorme, né? Então, a pessoa sentada no pescoço do elefante, tentando conduzir o elefante pelas orelhas, não vai conseguir conduzir esse elefante nunca. Então, isso simboliza o quê? A nossa mente racional consciente, quando diz: eu não vou ficar nervoso ou nervosa lá na hora do teste de direção do Detran. Não vou. Tá? Então, você dá esse comando para você, né? Faz de tudo, respira, bebe água, ora, pede a Deus, faz de tudo. Aí, quando chega lá, na hora que você é chamado, o que acontece? Puf, sequestro das amígdalas. Ou seja, não adiantou nada o que você fez. Tudo o que você fez foi por água abaixo. Por quê? Porque o elefante assumiu o controle. O elefante quis ir para a direção que ele achava que era o correto. Ou seja, o teu inconsciente, representando a figura do elefante, né, toma a decisão de querer te tirar daquele ambiente ameaçador, aquele ambiente que ele julga que é nocivo
para a tua pessoa, né? Então, ele quer te tirar daquele ambiente. E aí, se você não entende esses mecanismos, você fica muito refém deles. E tem pessoas que, às vezes, têm uma construção neuronal ali, um caminho neuronal tão forte, ou seja, com tanta informação referente a aquele estímulo traumático, né? Que ela vai ter que investir bastante, ela vai ter que trabalhar bastante aquela questão ali para poder assumir o controle naquela situação. Por quê? Porque essa memória, quando ela vai se criando no nosso cérebro, por incrível que pareça, parece que ela tem vida, tá? Ou seja, ela tem vida, mas parece que ela tem uma consciência racional e ela cria uma resistência. Quanto mais você tenta destruí-la, mais ela se fortalece. Então, se você não sabe a maneira correta de fazer isso e não faz isso pelos caminhos corretos, os caminhos que precisam ser feitos para ludibriar elas, não diria ludibriar, né? Mas para poder colocar informações correspondentes ao objetivo que você quer, que é se tranquilizar, isso não vai acontecer. E entenda que cada cérebro é um mundo. Então, às vezes, quando você chega em casa, fiquei muito nervoso, fiquei muito nervosa quando fui fazer o teste. Aí o cônjuge fala, nossa, mas não tem por que você ficar nervoso, não tem por que você... É só você respirar, é só você fazer isso, é só fazer aquilo. Eu sempre falo, olha, tá dando sugestão do que tem que fazer, me diga onde é que é o botão que eu desligo. Então, se você sabe onde é o botão, me fala, que eu vou lá e desligo. Mas não existe esse botão. Então, as pessoas leigas que não entendem esses processos, esses mecanismos mentais, né? Então, elas tentam nos motivar da maneira que acham, né? De acordo com o entendimento delas, porém, não vai ajudar em nada, porque não é assim que funciona, né? Então, o sequestro das amígdalas, você tem que entender esse mecanismo, tem que entender essa ferramenta que o cérebro criou lá na antiguidade, para você poder aprender a desativar, correto? Essa semana eu tive uma coisa muito interessante, né? Que sempre eu falo, gente, eu tenho mais interesse no que vocês passem do que vocês mesmos, tá? Por incrível que pareça, vocês podem não acreditar, mas eu tenho mais interesse que vocês passam do que vocês. Por isso é tanto empenho. Eu já falei com vários, aqui que está na live aqui, eu já falei com vários. Né? Maria Conceição, por exemplo, Maria Conceição não, foi Maria Pérez. Maria Pérez, essa semana eu tive com ela, né? Foi Maria Pérez. Pode ter o microfone tá aberto aí se quiser falar. E eu fiz ela tem um problema que não se relaciona a todo o material que eu criei, né? E nas conversas com ela me relatou, né, a dificuldade dela, e eu tive que desenvolver uma ferramenta para ela, né, específica para o problema dela. Porque, embora todo o material que ela havia comprado ia cumprir um efeito, mas ela tinha uma trava anterior que antecipava a utilização desse material, e que nós tivemos que trabalhar isso antes. Então, para vocês verem como que o meu empenho, o interesse, né, que vocês passam, porque sem prepotência nenhuma, né, eu sei o que acontece, eu sei o que acontece exatamente na mente de vocês. E quando eu dou os protocolos ali, esses protocolos, vocês precisam seguir à risca esse protocolo. À risca. Por quê? Porque esse protocolo é a forma de vocês acessar essa área inconsciente do cérebro e começar o processo de alteração, ou seja, assumir, né, o controle das emoções de vocês em determinados aspectos. Claro que vocês não vão ter
o controle das emoções de vocês em tudo quanto é coisa, porque vocês não vão estar trabalhando uma coisa de cada vez. Mas sempre que vocês trabalharem essa coisa específica, vocês vão ter, assim, uma grande chance de controle sobre o fato. Ocorre o seguinte, tá? Mas eu quero estar tranquilo 100%. Esquece. Você nunca vai estar tranquilo 100% em situação nenhuma. Por quê? Porque se você ficar 100% tranquilo mediante uma situação que o teu cérebro julga de ameaça, aí você tem um sério transtorno, ou seja, você tem uma doença, né, que a gente chama psicopatia, né? Então, você não vai estar atento aos riscos que a sua vida ela pode te oferecer. Então, a ansiedade, o medo, são, ansiedade, medo são mecanismos naturais, totalmente naturais. E eles são essenciais para a nossa sobrevivência. Quando é que um mecanismo se torna doença ou um transtorno? Quando ele começa a me causar prejuízo. Por exemplo, quando eu tenho um objetivo, né, como tirar uma carteira de motorista, e esse mecanismo ele começa a me atrapalhar, ou seja, eu tenho que estar alerta a todos os preceitos que envolve aquela atividade, né? Ou seja, os detalhes, né? E eu preciso estar atento, né? E ele foge, né? Foge, ou seja, ele sequestra, ele me tira toda essa atenção, né? E me coloca um excesso de medo, um excesso de, de ansiedade, e eu perco o controle tanto da minha racionalidade, quanto da minha coordenação motora. Porque você quer acelerar de maneira tranquila, você pisa no fundo. E não era isso que você queria. Ou seja, você perdeu o controle da tua coordenação motora. Né? Eu quero pisar na embreagem, ter o controle da embreagem, mas o que acontece? Minhas pernas começam a tremer. Você perdeu, né, a coordenação motora, o controle sobre a coordenação motora. Por quê? Porque o teu cérebro não quer mais que você esteja nessa atividade. E ele vai fazer de tudo, né, para que você saia desse ambiente, né, que ele julga de risco para a sua vida. Então, por isso que desencadeia todos esses processos aí e a pessoa, né, acaba tendo seu objetivo frustrado por um descontrole emocional. Muitos alunos, né, me dizem, né, para mim, para o Lauro, né, que é o Lauro que tem mais contato direto com vocês aí e faz a abordagem principal, né? E então, muitos dizem, eu acompanho através dele, né, que não tem jeito. Chega, bate o nervosismo e a pessoa quer acelerar tudo, treme tudo, erra, ou seja, aconteceu ali o sequestro das amígdalas e a pessoa não tem mais controle sobre o que está acontecendo. Então, na real, trabalhar. Aí a pessoa, o que ela faz? Aí eu vou repetir. Não adianta ir repetir. Se você vai lá repetir o teste sem entender esse mecanismo e sem trabalhar ele da forma como eu explico, pode parecer prepotente, mas não existe no mercado alguém que trabalhe dessa forma que eu trabalho na questão da carteira de motorista. Tá? Então, a questão da figura do predador, né, da compreensão da noção de predador, de como o cérebro interpreta essas questões de ameaça e como você lida com elas, né? Então, isso não existe. Então, para esse nicho, digamos assim, para
essa busca em especial, esses protocolos, o meu produto não tem igual. Com toda a humildade possível, eu trabalho com isso há mais de 20 anos, né? Então, eu entendo, sei como funciona esses mecanismos cerebrais. Então, se não seguir corretamente os protocolos, fazer como é ensinado, tanto conscientemente quanto os áudios, né, que vai fazer o trabalho no inconsciente, dificilmente vai ter acesso. Algumas pessoas participam da live e eu oriento, explico tudo como tem que fazer na parte consciente, e a pessoa, ela acredita que ela já está pronta para ir lá e vai fazer o teste. Só que não. Ela não aplicou os protocolos pro inconsciente. Então, só o fato de eu ter a consciência, eu não vou conseguir chegar lá, ou pode ser que aconteça, né? Pode ser que aconteça, não vamos colocar uma regra, mas é muito difícil, porque a compreensão é inconsciente. Na hora que chega lá, que vê o avaliador, ativa as amigas. O consciente não tem mais controle. E todo o material preparado, os áudios que a pessoa escutou ali uma semana, 2, por isso que a gente sempre pede uma semana antes, quando compra o material, precisa uma semana para poder estar ouvindo, para que esses áudios, ele entre no inconsciente e faça o trabalho que precisa ser feito, e a pessoa aplica os protocolos conscientes que eu ensino na live, aí sim, ela tem as 2 áreas cerebral dela trabalhadas. Então, eu trabalho o homem no pescoço do elefante, tá? E a pessoa, por entender, né, como funciona o elefante, ela acha que ela vai ter controle sobre o elefante. Não vai. Por quê? Porque tem que saber como dar a espiguinha de milho lá para ele poder, né, ir sendo conduzido de acordo com aquilo que você quer. Então, por mais que você faça isso conscientemente, não é como os áudios inconscientes, porque os áudios são binaurais. Os áudios são áudios com frequência binaurais, com frequência alfa, ou seja, eles são propositais para atingir os 2 hemisférios cerebrais, tanto o hemisfério cerebral direito quanto o hemisfério cerebral esquerdo. Quando você está ouvindo uma coisa, quando você está ouvindo os áudios, num ouvido você escuta uma coisa, no outro você escuta outra. Ou seja, só que todas essas coisas, elas se combinam entre si. Então, quando elas entram no cérebro, ela faz isso daqui, ó, tá? No inconsciente. Então, são feitos propositalmente para atingir, tá, essa área que nós chamamos de elefante, né? Que é o que domina, certo? Então, a pessoa realmente, o que aprende na live, dá uma confiança muito grande, mas não é suficiente. Lamento dizer que não é suficiente, porque só isso não atinge a área inconsciente. Alguém tem alguma dúvida aí? Perguntar alguma coisa? Fica à vontade aí, tá? O microfone está aberto. Eu não fechei o microfone. Quem tiver alguma dúvida, levanta a mão ou só abre o microfone aí e pode fazer, correto? Deixa eu ver aqui. A Débora deu um vídeo, compartilhou um videozinho muito legal. Depois nós vamos estar vendo esse vídeo, tá? Um videozinho muito legal mesmo sobre o que eu falei em umas 2 lives atrás sobre a memorização, né? O mecanismo de memorização que poderia ser feito com aqueles que têm dificuldade em memorizar os comandos, né? Os pontos ali do teste, né? Então, regular retrovisor, banco, seta, freio de mão, enfim, né? Então, eu tinha dado uma ideia, né, sobre como memorizar, né, como fazer uma técnica de memorização, e a Débora trouxe um videozinho muito legal, né, e depois eu vou estar apresentando para vocês aí esse videozinho
né, para ver como que é o negócio. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao que estamos tratando, tá? Porque eu estou seguindo aqui, eu estou falando entendendo que todo mundo está acompanhando e ninguém tem dúvida. Se tiver alguém com vergonha de perguntar aí, não, já corta essa vergonha aí, porque ela já faz parte, né, desse processo do sequestro das amígdalas, né? Então, não existe nenhum risco aqui, nenhum perigo. Então, às vezes, essa é uma das questões, ó. Eu tenho dificuldade em falar em público, né? Dificuldade de falar em público. O que acontece com a dificuldade de falar em público? É a mesma coisa quando vai tirar a carteira de motorista, não tem diferença nenhuma, tá? Não há diferença nenhuma, é a mesma coisa, é o sequestro das amígdalas, ou seja, a pessoa se vê, se sente ameaçada, né, em relação ao público ou às pessoas que estão vendo ela e estão avaliando, né, e acontece ali o sequestro das amígdalas e ela, né, acaba o cérebro querendo tirá-la dali. Então, aqui também pode acontecer com vocês. Eu tenho uma pergunta, mas não faço. Por quê? Porque tenho vergonha. Vergonha é o quê? Vergonha é um mecanismo de autoproteção, de não exposição. Eu tenho vergonha do quê? Na verdade, não é vergonha, eu tenho medo, né? Então, medo é um mecanismo de proteção, de sobrevivência. Então, eu tenho medo do quê? Eu tenho medo da exposição em público. Significa o quê? Significa que eu tenho muita preocupação com o julgamento alheio. Então, o julgamento alheio, né, me coloca numa situação de autodefesa. Por quê? Da onde isso vem? Nós temos dois tipos de memória. Nós temos uma memória chamada filogenética e uma memória ontogenética. Então, traduzindo isso, significa o quê? Eu tenho uma memória antes de eu nascer? Como? Sim, você tem uma memória. Essa é a maior de todas, antes de você nascer. E essa é a filogenética. E depois você tem outra memória, ou seja, dois bancos de dados. Ou, parafraseando o computador, você tem um HD, né, particionado. Então, um HD de antes de você nascer, outro HD depois que você nasceu. Certo? Então, essa memória filogenética, ela traz todos os registros dos nossos ancestrais, claro, de acordo com a tua linhagem, né? Então, por que de acordo com a tua linhagem? Por causa que, às vezes, as questões regionais, elas implicam muito nesses mecanismos de sobrevivência, né? Então, um perigo de uma pessoa aqui do Sul, por exemplo, né? Ela já tem esses mecanismos no cérebro todo já automatizado, né? Então, uma pessoa do norte, hipoteticamente falando, tá? Para vocês entenderem, que vive lá no extremo norte e outra no extremo sul, então, os mecanismos de defesa são diferentes. Então, às vezes, a pessoa ela pode não se atentar para um risco, né? Quando muda de região, isso não é risco, enquanto que a outra já tem aquele registro automático e já se viu ali, teve o estímulo de risco, já se protege, ela nem precisa ter tido algum convívio com aquele objeto de risco específico, tá? Mas só o fato dela ter o estímulo, essa área filogenética aciona, tá, as amígdalas, e as amígdalas já colocam ela em total atenção e ela já refuga aquele objeto de potencial risco, certo? Olha que interessante. Então, o medo de falar em público, ele vem da onde? Ele vem exatamente desse medo da reprovação, do julgamento. Mas o que isso tem a ver com a minha ancestralidade? Tudo a ver com a tua ancestralidade. Como é que é esse processo, né? Hoje, a reprovação social, ela não tem um impacto grande na nossa vida, porque não vai acontecer nada com você. Eu sempre falo, né, no consultório, sempre que aparece esse tipo de coisa, né, eu sempre oriento em relação a isso. Tá, vamos pegar aqui
a pirâmide de Maslow, né? Usa a pirâmide de Maslow como referência, né? Então, o pirâmide de Maslow fala das coisas mais importantes para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, né? Então, começa lá com comida, água, e proteção, prazer, e por aí vai. Então, aí eu pergunto, né, na escala, qual é o que as pessoas pensam, o que vai mudar na sua vida, o que vai alterar na sua vida que as pessoas pensam, né? Então, mas como? Tá, quando você fica doente, quais pessoas vão lá levar remédio para você? Quando você, né, não tem o que comer na tua casa, quantas pessoas vão lá levar alguma coisa para você comer? Quando você está com a dívida no banco lá, quem lá vai pagar a tua conta? As pessoas não estão nem aí contigo. E todo mundo vai pensar e vai falar. E pense o que quiserem. A pergunta é, que diferença vai fazer na minha vida? Né? Então, que importância tem essa pessoa na minha vida? Ela paga tuas contas, ela te dá trabalho, ela te amamentou, ela tem pouquíssimas pessoas que realmente têm importância na tua vida. Mas, culturalmente, a gente, né, e filogeneticamente, a gente se preocupa, sim, com a reprovação social. Porém, quando a gente toma consciência que isso é uma memória filogenética, você começa a trabalhar isso. Tá? Por quê que é filogenético? Porque a reprovação social, lá nos tempos primitivos, ela tinha impacto, sim. Impacto sério. Então, por que que eu tenho medo da reprovação social? Por que que o que os outros vão pensar me dá um medo? E aí eu tenho uma pergunta para fazer e tenho medo de fazer essa pergunta. É medo mesmo. Por quê? Porque essa memória filogenética, lá na antiguidade, lá no tempo primitivo, era amedrontador. Como isso? Exílio. Já ouviram falar nessa palavra exílio? Em alguns filmes aí, mais antigos, vocês já devem ter assistido ou visto, né, nos filmes. Tá exilado, ou seja, você não faz mais parte dessa tribo, desse coletivo de pessoas. E sabe o que significa uma pessoa ser exilada? A chance de sobrevivência dela diminuiu consideravelmente. Por quê? Porque o ajuntamento coletivo, ele existe exatamente por causa da sobrevivência. Não é porque a gente gosta um do outro, amamos, não, não. É porque quanto mais seres humanos juntos, né, mais chance de sobreviver, mais força tinha para lutar contra as feras, né, mais força tinha para se proteger. Então, essa memória filogenética, ela se ativa instintivamente nessas situações. Então, reprovação social. Vou ser exilada se não gostarem da minha cara, se não gostarem. Aí eu faço até umas brincadeiras que são bem. Né, mas é lá no consultório. Aqui não dá, porque aqui não tem condição, mas lá eu, né, dou umas desativadas nisso aí de forma bem interessante. Então, essa reprovação social é um mecanismo, tá? Filogenético, tá? Que ativa o medo quando você vai se apresentar. Aí a pergunta que tem, como que eu trabalho com isso? Da mesma forma como eu ensino você a trabalhar lá com a carteira de motorista, lá em relação à presença do avaliador, né? Então, que risco tem para a minha vida? É essa a resposta que o teu cérebro quer saber. Que risco corre a tua vida? E se você não dá uma resposta, você fica refém desse mecanismo. Então, aquelas pessoas que eu vou estar falando em público, né? Vou estar falando lá, vai estar o doutor João Kovacs, e daí? João Kovacs é igual a vocês, não tem diferença nenhuma. A única coisa que ele tem é um conhecimento a mais em determinada área, mas é ser humano igual a vocês em todo sentido, né? Não tem diferença nenhuma. Então, eu tenho medo de falar. Se falar, todo mundo fala. Ninguém aqui é obrigado a saber nada. Quem tem a obrigação de saber alguma coisa aqui sou eu que estou oferecendo material para vocês. Vocês têm direito a ter todas as dúvidas possíveis. Mas tem que entender que não existe nenhum monstro aqui, né? Que é essa a impressão filogenética que o cérebro imprime nessas situações. Então, por isso que a pessoa, quando vai apresentar um TCC ou vai fazer um discurso em público,
se ela não se preparar antes, não desativar esses mecanismos, ela congela lá, ela treme, ela dá o branco, ela esquece tudo, passa a maior vergonha do mundo, tá? E deu. Ela só tem uma saída para ela, é sair dali. E ela saiu dali, 3 minutos depois ela lembra de tudo, tudo. Por quê? Porque ativou novamente a, a amígdala desativou, né, o sequestro do frontal e ela volta a raciocinar normalmente como antes. Laura levantou a mão aí, Laura, o microfone está aberto. Pode falar, amigo. Pois é, João. O pessoal tem que aproveitar essa oportunidade que está com você aqui, abrir um pouquinho o coraçãozinho, reclamar, xingar do avaliador, do instrutor, do Detran, seja o que for que esteja incomodando aí o pessoal, porque, de repente, a dúvida e fragilidade de um é a dúvida e a fragilidade do outro. E quando vocês começam a se abrir um pouco mais, isso já também vai aliviando, não é isso, João? Exatamente isso. Então, pessoal, não deixem passar oportunidades, principalmente os que estão chegando pela primeira vez hoje aqui, de falar, perguntar para o João, certo? Alguma coisa que você, né, tenta aí botar o racional a funcionar, né, apesar de todo o receio que possam ter, né? Aqui nós estamos em casa e o nosso objetivo, como diz o João, é que vocês passem já lá na próxima prova e o primeiro teste é hoje. Então é isso aí, tá, gente? Fiquem à vontade. Então, a psicologia moderna, né? Então, ela tem uma metodologia que é a mais famosa da psicologia atual, que é se chama TCC, né? Não sei se vocês já ouviram falar, não é o TCC da faculdade, não. É a terapia comportamental cognitiva, ou seja, é uma terapia que você usa o teu racional consciente, ou seja, você usa o teu cognitivo para mudar o teu comportamento, certo? Então, não se trabalha com o inconsciente. Então, imagina você sendo, por exemplo, você tem medo de barata. Imagine você sendo levado a encarar uma barata conscientemente sem trabalhar o inconsciente. Você sofre um bocado antes de... E esse processo ele vai longe, ele leva um bom tempo. E, e com a minha metodologia, muitos, olha, comprovadamente, vocês podem ir lá no site no meu site no Google, lá nas avaliações, vocês vão ver as pessoas dando depoimento lá de vida mudada, sim, ó. Por quê? Porque eu trabalho dois aspectos. Eu trabalho o aspecto consciente, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora, e eu trabalho o aspecto inconsciente. E o aspecto inconsciente é como se fosse uma mola propulsora, né, que faz a pessoa simplesmente decolar mediante aquele objeto, né, de, de hesitação, objeto de paralisação, e que não deixa ela cumprir os objetivos dela ou conquistar aquilo que ela se propõe, né? Então, por quê? Por causa desse trabalho nas duas áreas, né? Nos dois cérebros que eu chamo, o cérebro tanto consciente quanto o cérebro inconsciente. Alguém tem alguma pergunta? Senão, baseado nisso tudo aí, eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, levante a mão. Eu vou encontrar aqui o que eu quero. Deixa eu ver o que eu quero falar, passar para vocês. Ok. Deixa eu chamar aqui, vamos lá. O que é?
É esse. Compartilhar. Nuestros cerebros tienen la capacidad de recordar todo lo que afecta directamente a nuestra supervivencia. Cualquier sensación de peligro activa la amígdala. Aumenta el ritmo del corazón. La glándula adrenal, situada encima del riñón, recibe una señal del tálamo que induce la secreción de una hormona llamada adrenalina, que a su vez incrementa la velocidad del corazón. La sangre bombeada con más rapidez hacia cada músculo produce una fuerza superior a la habitual. A esta reacción se la conoce como de lucha o huida. Esta nueva e inesperada fuerza que se genera en situaciones peligrosas forma parte de nuestro instinto de supervivencia. Volvamos a empezar. La amígdala reacciona a una sensación de peligro. Induce la secreción de adrenalina, la hormona del estrés, a través de la glándula adrenal, y el corazón empieza a latir más rápido. Los músculos se preparan para luchar o salir huyendo. John. Al percibir la amígdala el peligro, la primera reacción será la de correr. El lóbulo frontal valora la situación. Es nuestro instinto de supervivencia. Ah, pero si eres tú. La amígdala, que percibe el peligro, y el lóbulo frontal, que valora la situación, desempeñan una función primordial en el instinto de Então, esse vídeo, ele dá uma visão de tudo isso que nós estamos falando aqui agora, né? Pode ver que a menina lá não tem controle de nada. Não há como ela ter controle algum do que está acontecendo com ela. É tudo feito através das amígdalas. Vocês viram ali, são duas glândulazinhas bem na base do cérebro mesmo, que faz todo esse processo, que tem todo esse controle. E não há o que nós possamos fazer. Tá? O que nós possamos fazer é mandar informações corretas para ela. O que significa informação correta? Observem que era o mesmo homem, né? Então, ali no vídeo, o mesmo homem que estava correndo atrás dela, supostamente correndo atrás dela, era o mesmo homem que queria encontrar com ela, né? Então,
ela escutou os tuk-tuk do sapato, né? E só esse estímulo auditivo, o que fez? Ativou as amígdalas e já deu uma pequena descarga de adrenalina. À medida que o rapaz vinha se aproximando cada vez mais dela, o sapato batendo mais barulho, a ativação das amígdalas foi se intensificando até que ela entrou num processo de luta e fuga, certo? E depois mostrou que não, era o namorado que apenas estava indo encontrar ela. Ou seja, era um alarme falso. Porém, todo o processo, né, do sequestro das amígdalas aconteceu ali naquela fração de tempo, sem que ela tivesse o mínimo controle. É exatamente isso que acontece com vocês. Exatamente isso que acontece com vocês lá no teste de direção, não há diferença nenhuma, certo? Então, como é que eu lido com isso? Lembra sempre, é necessário, vocês não têm poder sobre o impacto que o estímulo vai causar no inconsciente de vocês. Vocês têm como controlar o significado do estímulo. Como que eu interpreto? Trazendo o racional para a ação. Ou seja, para o aqui e agora. Por quê? Pode ver que ela não parou, ela não olhou, ela apenas escutou o barulho, criou um imaginário de risco que ajudou mais ainda a amígdala da descarga adrenérgica, né, de luta e fuga, e ela simplesmente fugiu. Ou seja, se ela para, olha, traz o racional, peraí, deixa eu ver se realmente tem risco isso aqui, e olha, e vê, ela, é o fulano, pronto, desativaria as amígdalas na hora. E esse é um grande problema. A pessoa vai lá para fazer o teste, né? E já antes de fazer o teste, ela já começa a criar esses fantasmas que, obviamente, é óbvio que as amígdalas já estão interpretando que aquele é um ambiente de risco. Porque, será que eu vou passar? Será que... Ó, pronto. O que vão pensar de mim? Ó, já vem a reprovação social, ó, pronto. Já vai abastecendo a amígdala para aquele ambiente lá, as amígdalas já entendem como nocivo. E como é que eu faço? Descaracterizo. Como que você descaracteriza? Como a menina fez. Ela olhou para trás na segunda parte do vídeo. Deixa eu ver se essa batida de sapato no chão realmente é um homem me perseguindo. E no que ela fez, viu que era o marido, o namorado, ou marido, sei lá, e descaracterizou aquele estímulo de potencial risco. E é isso que acontece quando vocês vão lá fazer o teste. Tem que descaracterizar toda a pressão que possa haver naquele ambiente. Tipo, quem é que vai estar lá? Analisa, né? São seres humanos como vocês. Todo mundo que está lá, com exceção do avaliador, estão lá, e dos instrutores, estão lá iguais a vocês. Estão lá querendo a carteira, igualmente como vocês. E estão lá tão apavorados ou mais do que vocês. Mas a gente já vai preocupado com o quê? Vão me ver sendo reprovado. Aquelas pessoas que estão lá, eu vou usar um termo, me desculpa, mas é para poder criar uma ancoragem, certo? Cagando e andando para vocês. Não estão nem aí para vocês, elas estão preocupadas com medo delas. Se elas vão passar, se elas vão reprovar, não está nem aí o que tu está fazendo ali, se você está com medo, se não está com medo, se vai passar ou se não vai passar. Ela só está preocupada com a vez dela que vai chegar. E que ela está, será que eu passo? Da mesma forma que você construiu, tá, os fantasmas na tua mente, aquelas pessoas lá também construiu. E às vezes muito piores que o teu. E deve estar mais apavorado que o teu. Quem não tem a oportunidade de passar por esse processo aqui comigo, olha, então vai estar muito pior do que vocês. Com certeza absoluta vai estar muito mais preocupado com vocês, porque nem sequer entende, né, esses mecanismos
que estimulam o medo. Então, a descaracterização. Então, lá vai ter um monte de gente lá, desculpa os termos, mas é para ancorar, tá? Se cagando todas, se borrando todas de medo, igual a vocês, ou pior que vocês, certo? Então, não tenho que me preocupar com aquelas pessoas. Elas não estão nem aí comigo, não sabem que eu existo, nunca vi na vida, nunca vai me ver mais. Ou se cruzar na rua, nem sabe quem eu sou, e deu. Então, são pessoas que eu vou ver uma vez na vida lá e se casualmente, se porventura algum dia, beleza, tornamos amigo, conhecemos, ok. Tá? Depois vem quem? Então, vamos lá. Ó, um monte de aluno que tem lá, igual a mim. Estão se borrando tanto quanto eu e pior do que eu, que né, eu, pelo menos, ainda estou tendo um auxílio aqui e estou sendo trabalhado. Então, beleza. Depois dessas pessoas, quem nós temos lá? E entenda, você não é a última bolacha do pacote e você não é o centro do universo. Então, aquelas pessoas estão cagando para vocês. Não estão nem aí se vocês existem ou não. Então, já começa por aí. Da mesma forma como vocês também não estão nem aí que as pessoas estão lá. É assim. Por quê? Porque cada um está preocupado com o seu. Isso é fato, certo? Depois nós temos lá o instrutor, né, que é o que acompanha, que vai lá, o instrutor está torcendo por você, ele não quer a tua reprovação. Então, o teu cérebro, ele já armazenou a informação do instrutor como amigo. Então, ele deixa de ser um potencial risco para você. Então, a presença dele até serve como um calmante, a não ser que entre a reprovação social do que ele vai pensar se eu não passar. Né? E isso descaracteriza. Por quê? Porque ele está ali para ganhar dinheiro, ele está ali para trabalhar. Se você não passar, pode ter certeza que ele vai ficar feliz, ele não vai te reprovar, tá? Porque ele vai poder te dar mais aula e vai ganhar dinheiro com isso. Então, ó, já descaracterizamos tantas pessoas que estavam lá, e quanto o meu orientador lá, que é o cara que me apoia e que diz que eu estou legal e tal, beleza. Então, já descaracterizamos, olha. Alguém tem alguma descaracterização melhor aí do que essas duas que eu dei? Eu gostaria de escutar, porque às vezes vocês têm, às vezes vocês pegam a minha orientação e são mais criativos do que eu e acabam encontrando uma descaracterização muito melhor do que a minha, certo? Então, ó, já descaracterizamos o pessoal que vai estar lá, os outros participantes, os outros alunos, que estão em situação pior do que a minha. Então, eu não sou o centro do universo, não sou a última bolacha do pacote, e da mesma forma que eu não estou nem aí com eles, eles não estão nem aí comigo, certo? Já descaracterizamos o instrutor, né? O instrutor, ele está torcendo por mim, mas se eu não passar, ele vai ficar feliz tanto quando passar, como eu não passar. Então, não se preocupa com ele, ó. Já descaracterizamos os dois. Por quê? Porque ele vai ganhar dinheiro. Ok, beleza, tudo certo. Depois vem o avaliador, que essa é a figura que a maioria, né, das pessoas que nos procuram tem ele como seu predador. Né? Então, o avaliador é aquilo, né? Quem é que vai estar lá? O avaliador. Às vezes eles se acham, como sempre se acham, né? Se acham o máximo. Alguns se acham que é policial, acha que é delegado, acha que mas não é nada. Nada, de dar pena no sentido de não entender aonde estão e quem são. Né? Então, estão lá o quê? Trabalhando. Né? E sendo o quê? Um marcador, um riscador de pontinha, que é o que ele faz. Ele vai lá, olha você, se você executa corretamente lá o que tem que fazer lá, os processos, né? E ele só... Pronto, só isso que ele faz. Não é mais nada do que isso, certo? Às vezes coloca lá um Detran, coloca lá um Polícia Civil, acho que alguma coisa é nada, é um terceirizado que está ali fazendo aquela função, certo? E que não é absolutamente nada. É um serviço como um atendente a posto de gasolina, como um garçom num restaurante, não tem diferença nenhuma, é a mesma coisa. Só que, como ele é o cara que faz o xizinho lá do meu erro, né? Então, o meu medo que faz eu errar dá a ele uma sensação de poder. Eu sou todo poderoso. Eu aprovo e desaprovo. Não, ele não aprova e desaprova. Se ele faz isso, ele é corrupto. Aí é outra história. Aí não tem nada a ver
com a capacidade de vocês de passar ou não. Aí tem a ver com a corrupção dele. Então, não tem nada a ver com vocês. Ele não aprova e não desaprova. Ele apenas marca um xizinho lá. Só faz isso. Só isso. Então, eu é que digo se ele vai fazer eu passar ou não. Fazendo o quê? Indo lá e fazendo o teste da maneira correta. Tendo o máximo de tranquilidade possível, fazendo lá tudo aquilo que eu treinei e que eu fiz com o meu orientador de maneira tranquila, né? Ir lá e executar as manobras e fazer ele marcar aquele xizinho lá, que é a única coisa que ele faz, tá? Ele não tem poder nenhum. O poder é vocês que dá para ele. Então, chega lá uma pessoa comum, qualquer, pai de família, uma pessoa que sente dor, uma pessoa que chora, uma pessoa que sente fome, que dorme, que normal como qualquer outro ser humano, tá? É um contratado ali, sem autoridade nenhuma, que ele só está ali para fazer uma marcação num papel. Só isso. E, sinceramente falando, com todo respeito, acho isso entediante. Imagina, você não tem, não explora nada do teu potencial um tipo de trabalho desse. Porque eu fico imaginando dia após dia, tendo que ir ali marcar um pontinho para uns mala que quer tirar a carteira, com todo respeito, os mala, né? Que quer tirar a carteira ali, eu vou ficar, claro, eu vou ganhar o meu salário dali, mas, putz, só isso aqui, a vida toda, que potencial mais subestimado e semi-aproveitado, né? Porque não há desafio nenhum nesse tipo de coisa. Então, às vezes, a pessoa está ali, né, fazendo aquilo há um bom tempo, e aquilo gera para ela uma frustração, e às vezes ela está de cara feia ali, né? Mas a cara feia é exatamente dela ver que tem um potencial para muito mais na vida, mas que deixou que a vida, ou permitiu que a vida reservasse apenas um trabalho daquele para ela. Então, está percebendo como a gente vai descaracterizando e vai mudando o nosso olhar para potenciais predadores que existem lá e que vão ativar as amígdalas na hora que a gente chega lá. Esses são os protocolos. É assim, é exatamente dessa forma que nós conseguimos, tá, fazer com que o elefante nos obedeça. Só que isso é treino, quando eu falo. Sempre eu falo, olha, vocês escutam aqui e acham que não, tem que treinar. Toda hora que vir, vou fazer a prova. Bom, quem tem lá? Lá está o bobão do avaliador, que pensa que é alguma coisa. As pessoas morrendo de medo lá, pior do que eu. Você tem que estar o tempo todo fazendo esse processo de descaracterização para você se familiarizar com isso. E o teu inconsciente também se familiarizar com isso. Quando você chega lá, já sabe que aquelas pessoas estão se borrando toda, então aquelas pessoas você já nem vai mais ligar para elas, o teu orientador nem vai se preocupar com ele, e vai vir o avaliador só vai olhar para ele e vai falar, coitado, eu não queria estar na pele desse homem ou dessa pessoa. Mas a cara feia deve ser de fome, apanhou de alguém, ou sei lá, está devendo muito, ou sei lá, não deve estar de bem com a vida. Né? Imagina passar a vida marcando pontinha aí, eu também estaria. Então, eu descaracterizo. E vem, né, aquela cereja do bolo que eu falo. Se isso tudo ainda não foi suficiente, olha para ele no banheiro, né? Sentado no vaso, com as calças arriadas, fazendo cocô. E não é qualquer cocô, não. É fazendo um cocô bem difícil de sair. Né? Então, imagina a figura desse poderoso avaliador sentado no vaso, né, com as calças arriadas, a cueca vermelha sempre, tá? Porque a cueca vermelha e suja, de preferência, tá? Aí a cargo do imaginador aí, né? Por quê? Isso é ancoragem, certo? Isso aí a gente chama de ancoragem. Então, para você nunca esquecer. Então, bater o olho na figura, ver algum sentimento, coloca ele no vaso. Imaginariamente, você pode fazer o que você quiser. Que cara feia. Pode ver ele fazendo cocô no vaso com dificuldade de sair. Que cara que ele teria lá?
vai ser a cara mais feia do mundo, a cara mais horrorosa do mundo. Então, isso são técnicas de descaracterização, certo? Ó, nós fizemos todo um processo onde isso vai aliviar consideravelmente vocês, conscientemente, já para o teste. E depois entra os áudios. Tá? Aí os áudios faz um processo fantástico, e quem foi que foi a Maria Pérez, que eu fiz o áudio para ela, fiz o áudio personalizado para ela, que ela precisava, porque o problema dela era um problema totalmente alheio àquilo que a gente, né, produz aqui, e ela escutou o áudio, ficou maravilhada com o áudio que escutou e ela mandou mensagem para mim aqui dizendo que esse áudio resolve o problema dela. Olha a confiança dela nesse áudio. Então, ou seja, esse áudio ele já vai para a galeria lá dos produtos para 5 áudios. Então, olha só, 5 áudios. Então, os áudios, deixa eu só abrir aqui para poder... não vou apresentar aqui para vocês, mas só para eu poder falar aqui, né? Que a gente, do material, né? Então, o material consiste da apostila, né? Então, a apostila compreendendo o medo e a ansiedade no teste de direção. Então, que esse é o capítulo 1, que é basicamente isso que nós estamos falando aqui, né? O capítulo 2, desconstruindo mitos e crenças limitantes. O capítulo 3, estratégias inteligentes para o controle emocional, certo? Tem muita coisa lá que eu não trato aqui, porque aqui eu foco naquilo que é essencial para vocês, porém, os detalhes em volta de tudo o que compreende está na apostila, né? Capítulo 4, preparando-se para o dia D, né? Então, ela vai estar, preparando-se para o dia D, certo? Então, ela vai estar trazendo tudo isso que eu trato aqui, embora não de maneira tão direta aqui, isso não está na apostila, certo? O que eu falo com vocês aqui, essas técnicas de descaracterização, eu não coloquei na apostila. Isso é para quem assiste as lives e para quem participa, aprende esse processo de descaracterização. Mas a apostila dá essa preparação aí emocional e mental para o dia D, de outros aspectos que eu não trato aqui, tá? Como respiração, né? Série de coisinhas lá que vocês têm que fazer, que a apostila orienta. O capítulo 5, construindo confiança duradoura, né? Então, vai falar dos aspectos aí de todo o teu treinamento, daquilo que você fez, né? E 5 capítulos muito bem elaborado, né? Para vocês ajudar mesmo a pessoa lá no seu teste. E os áudios binaurais, né? Os áudios binaurais consistem agora de 5, não são mais 4. Então, descaracterizando o áudio 1, descaracterizando a figura do avaliador. O áudio 2, inserindo calma e tranquilidade no seu inconsciente. Tá? O áudio 3, efetuando a limpeza do nervosismo, medo, pânico e ansiedade. O áudio 4, dominando todos os aspectos do carro. E o áudio 5 agora, ele entra como assumir o controle do carro. Né? Se você tem algum medo do carro, ele vem, o áudio 5 agora, ele vem para tirar esse medo do carro e entra como sugestão de você vestindo uma roupa, certo? Por isso que a Maria Pérez se apaixonou pelo áudio, que como se você estivesse vestindo uma roupa quando você entra dentro do carro. Então, eu procurei fazer ele dessa forma para que ele pudesse trabalhar essa questão de domínio, né, espacial, né, ampliar o teu corpo, né, como se o teu corpo se expandisse, certo? Então, esse é o 5º áudio que entra agora para a coleção do material que vai fazer esse trabalho aí no inconsciente de vocês, certo? Muito bem, já extrapolamos aqui o horário, né? Mas para mim foi muito proveitosa essa live de hoje. Eu vou deixar a apresentação do videozinho
da Débora para a próxima live. Esse vídeo fala daquilo que eu digo sobre criar música, se bem que ele é bem rapidinho, né? Eu acho interessante a gente... eu passar eles para vocês olharem. Espera aí. Vamos lá, Meet. Vamos compartilhar. Eu adentrei no carro, eu consertei os dois retrovisores, consertei aqui, fingi que mexi aqui, joguei o cinto, seta, marcha, freio de mão, olhou pra fora. Não pode esquecer de, ó, olhar pra fora, entendeu? Seta, marcha, freio de mão, olhou pra fora. Seta, marcha, freio, olhou pra fora. Tem que olhar. Um videozinho curto. Um videozinho bem curto, mas vocês viram ali? Ali é uma técnica daquilo que eu estava falando para vocês, né? Tem que ter técnica. Ela inventou uma musiquinha para ela gravar todos os processos que ela precisa de acordo ali para o teste de direção. Então, vocês podem fazer isso para cada etapa do teste. Então, baliza, grava todos, faz uma musiquinha gravando todos os processos ali da baliza, da rua, faz tudo. Né? A ideia é fantástica, eu já tinha falado isso lá para 3 ou 4 lives atrás, aí eu já tinha falado sobre isso e a Débora trouxe esse videozinho aí que ela encontrou, que eu achei fantástico e resolvi trazer aqui para vocês, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí, alguma pergunta? Porque eu vou passar o tempo pro Lauro e vamos encerrar, porque já extrapolou o tempo aqui que a gente normalmente dedica a live, mas sempre acaba passando um pouquinho, certo? Se alguém tem alguma pergunta, faça aí, senão eu vou agradecer a vocês todos, né, por estarem comigo aqui. E sou muito grato, porque acabo aprendendo muito com vocês pensam que não, mas sim. Tá? E é muito bom estar com vocês aqui, tá? E lembra, eu tenho mais interesse que vocês passem do que vocês mesmos, tá? Ou, no mínimo, igual. Temos muito interesse, eu e Lauro, muito interesse mesmo que vocês passem, e por isso que nós estamos aqui direto aqui, tá? Para poder estar auxiliando, ajudando vocês. O Lauro vai estar à disposição aí. Lembra, tudo que eu passo aqui é só para o consciente, tem a parte do inconsciente e o material está ali para poder ajudar essa parte do inconsciente e o Lauro está aí para poder fazer todo esse processo da aquisição do material com vocês, tá bom? Eu passo o tempo para o Lauro agora, só quero agradecer a presença e uma boa noite para todo mundo. Lauro, contigo. Boa noite, pessoal, boa noite. Então, ficamos ali à disposição no grupo, pode nos chamar no privado, se for o caso. Para alguém quiser fazer uma pergunta, enfim, alguma dúvida, pode ser também direto com o Dr. João, pode chamar lá, pode fazer a pergunta no grupo para que todos possam ver, isso é interessante para que outras pessoas possam se identificar também com a sua pergunta, né? Eu atendi algumas pessoas que estão com testes para a próxima semana, na outra semana que vem, né? Gente, usar uma semana, antecipadamente, uma semana antes da prova, 7 dias, é um bom número de dias para utilizar a apostila, os áudios, agora 5 áudios, né? Cada áudio tem em torno de 30 minutos. É bom escutar mais de uma vez cada áudio. É por repetição que ele vai ter maior eficiência,
ok? E, gente, o valor é bem menos que um reteste. Além de ter um custo menor, é menos estresse, menos tempo para que vocês possam ter a carteira de habilitação. Então, desde já, estou à disposição e até a próxima segunda. Então, toda segunda-feira a gente está aqui. Lembrando, o que o João explora aqui, a informação que ele traz, nada mais é do que 20% do que vocês necessitam para passar no próximo teste. Boa noite, boa semana.